O jogo vai virar em Coração Acelerado. Nos próximos capítulos da trama das 19 horas, João Raul Felipe Bragança deixará de ser a vítima para se tornar o mentor de um plano contra o próprio empresário, Rony Tomás Aquino. A reviravolta acontece na semana do dia 29 de junho, quando o vilão tenta, mais uma vez, manipular a dupla. Tudo começa quando Rony aborda João Raul e Agrado com uma nova proposta de trabalho. No entanto, desta vez, os dois percebem rapidamente as verdadeiras intenções por trás da oferta e decidem que não serão mais peões nas mãos do empresário. Disposto a dar uma rasteira no crápula, João Raul busca o apoio de seu pai, Valmir Antônio Calone, para estruturar um contra-ataque certeiro. A grande cartada ocorre no capítulo 144, previsto para o dia 4 de julho. Enquanto Rony tenta, a todo custo, convencer o cantor a embarcar em um cruzeiro, a dupla surpreende o vilão ao aceitar a viagem em alto mar, dando início a uma estratégia que promete colocar o empresário contra a parede. É impressionante como a gente acompanha a trajetória desses artistas e, de repente, se vê envolvido numa reviravolta que parece sair diretamente da vida real, não é mesmo? Quando a gente para analisar essa guinada do personagem João Raul em Coração Acelerado, a gente não está falando apenas de um roteiro de novela, mas sim de um momento muito específico na carreira desse ator talentoso que é o Felipe Bragança. O Felipe, que a gente viu crescer diante das câmeras, é um goiano que carrega uma bagagem artística muito sólida para alguém da sua geração. Ele começou cedo, lá em 2014, quando conquistou o público como Duda na versão brasileira de Chiquititas, do SBT. Ali ele já mostrava uma presença cênica que indicava que não seria apenas um rostinho bonito de folhetim infantil, mas alguém que entenderia a complexidade da dramaturgia. O que eu acho mais fascinante na trajetória dele é como ele conseguiu transitar com tanta naturalidade do universo infanto-juvenil para projetos mais densos, como a série Justiça 2, onde ele pôde explorar camadas muito mais sombrias e dramáticas, algo que, aliás, ele está aplicando agora nesse João Raul. E não dá para falar desse momento da trama sem citar o Tomás Aquino, que interpreta o Rony. O Tomás é um caso à parte no nosso cenário atual. Ele é pernambucano, um ator visceral que explodiu de vez para o grande público com o premiado Bacurau, do Kleber Mendonça Filho. O Tomás traz para o personagem do empresário uma carga de tensão que é muito particular dele, um jeito de atuar que é contido, mas que transmite um perigo constante, sabe? Ver o embate entre o Felipe e o Tomás nessa novela é quase um choque de gerações e estilos de interpretação. E é muito interessante notar como o personagem do Felipe evoluiu. Ele saiu daquele papel de vítima, de alguém que estava sendo manipulado, para se tornar o cérebro da própria libertação. Se a gente olhar para trás, para toda a carreira do Antônio Calone, que interpreta o Valmir, a gente percebe como essa escalação foi certeira. O Calone é um veterano, um ator que dispensa apresentações com uma história que se confunde com a própria história da teledramaturgia brasileira, desde o início dos anos 80. Ele traz para essa cena uma autoridade que faz a gente acreditar plenamente que com a ajuda dele, o jogo realmente vai virar. Existe uma correlação muito forte entre o que o João Raul está vivendo agora e a própria maturação do Felipe Bragança como ator. Quando ele era mais novo, a gente esperava dele aquela entrega mais ingênua, mas hoje ele consegue imprimir um tom de estratégia, de vingança contida, que mostra que ele estudou muito bem o ofício. E o fato de eles usarem um cruzeiro, esse cenário de confinamento em alto mar, como palco para essa rasteira, é um recurso clássico que sempre funciona muito bem na dramaturgia. Sabe, na minha visão, a televisão brasileira está passando por um momento onde o público não quer mais ver o herói passivo, aquele que sofre calado até o capítulo final. O espectador de hoje é ativo, ele quer ver o jogo virando, ele quer ver a justiça sendo feita pelas próprias mãos do protagonista. E é exatamente isso que a gente vai assistir a partir desse capítulo 144. Eu particularmente acho que essa mudança de postura do João Raul é o que vai sustentar o interesse da audiência daqui para frente, porque, convenhamos, ninguém aguenta mais ver o vilão se dando bem por muito tempo. O Rony, vivido pelo Tomás, é aquele tipo de antagonista que a gente ama odiar, e a química entre os dois atores é o que dá o tempero necessário para essa cena de virada não parecer forçada. É interessante pensar em como a vida imita a arte nessas situações. Quantas vezes na vida real a gente não se vê em situações onde precisamos, assim como João Raul, pedir ajuda para alguém mais experiente, alguém que já passou por muitas batalhas, como o personagem do Calone, para conseguir estruturar uma saída? Essa trama espelha um comportamento humano muito básico, a necessidade de sobrevivência e a capacidade de aprender com os erros do passado.
No caso do Felipe Bragança, ele está provando que tem estofo para segurar o protagonismo de uma novela das 7, que é um horário extremamente exigente, onde você precisa equilibrar o drama com uma leveza que mantenha o público engajado. O Calone, por sua vez, continua sendo aquela âncora que estabiliza a cena, um ator que domina o tempo, o olhar e o silêncio. Quando os dois se unem contra o personagem do Tomás, a gente sente que a história ganha um novo fôlego. O que me deixa intrigado, e aqui vai uma reflexão sobre o cenário das novelas atuais, é como a gente valoriza esses arcos de transformação. Antigamente a mudança de um personagem era algo que levava quase a novela inteira para acontecer. Hoje, o ritmo mudou, o público é mais imediatista, e essa aceleração que a gente vê no roteiro de Coração Acelerado é um reflexo desse nosso tempo. Eu acho fascinante observar que mesmo com toda a tecnologia e as novas formas de se produzir conteúdo, a essência do folhetim, o embate entre o bem e o mal, a traição, a busca por redenção e o plano mirabolante, continua sendo o que realmente prende a gente na frente da tela. E quando essa fórmula é executada por atores que têm tanta consciência do que estão fazendo, como é o caso desse trio, o resultado é quase sempre um sucesso de audiência e de engajamento nas redes sociais. O que vai acontecer nesse cruzeiro, na minha opinião, vai ser o ponto de virada não apenas para o João Raul, mas para toda a estrutura da novela. Porque a partir do momento em que o empresário perde o controle, a narrativa precisa se reinventar completamente. É um risco que os autores correm, mas é também uma oportunidade de ouro para mostrar o quanto esses personagens cresceram desde o início. Estou muito curioso para ver como Tomás Aquino vai reagir, como vilão, ao perceber que foi superado. Geralmente, esses personagens que se acham mais inteligentes que todo mundo, quando são pegos no contrapé, tendem a reagir de forma desproporcional, o que promete episódios ainda mais eletrizantes. No fundo, o que a gente gosta de ver é esse jogo de xadrez humano, onde cada peça tem seu valor e onde a estratégia, quando bem pensada, acaba superando a força bruta ou a manipulação barata. A carreira desses três atores, cada um no seu tempo e no seu estilo, converge agora para esse momento, e é um privilégio para a gente, como público, poder acompanhar essa entrega em cena. A televisão brasileira continua sendo um espelho das nossas próprias dinâmicas sociais, e por mais que o tempo passe, a gente sempre vai torcer para que o mocinho, ou pelo menos aquele que foi injustiçado, consiga dar a volta por cima e colocar os vilões no seu devido lugar. E se depender do que vem por aí, esse mês de julho vai ser de tirar o fôlego para todo mundo que acompanha essa trama, porque o que a gente está prestes a ver não é apenas um plano de vingança, é a consolidação de uma mudança de patamar para o personagem, consequentemente, um novo capítulo na carreira desse elenco tão talentoso. É, sem dúvida, o tipo de televisão que a gente gosta de discutir, de comentar e de esperar ansiosamente para ver como vai se desenrolar. Certo, pessoal, fico muito feliz que você chegou até aqui porque você assistiu a notícia toda. Que bom, né, que você estava procurando essa notícia. Eu fico feliz em informar as pessoas, mas não é fácil vir aqui de hora em hora e postar um vídeo. Então dá trabalho, entendeu? Tem um monte de coisa para fazer, mas eu gosto, eu amo. E é o seguinte, eu gosto de ver o canal crescer. Então você pode me ajudar com um clique, se inscrevendo no meu canal. É difícil competir com canais grandes que já estão aí no ar há tanto tempo. Então a sua inscrição vai fazer esse cara feliz. E o seu comentário, poxa, eu vou deixar até um coração. Vamos engajar essa notícia aqui, entendeu? Eu sei que você procura por notícias, porque você chegou até aqui. E toda hora tem notícia. Amanhã tem notícia o dia inteiro. Então, muito melhor do que muito canal aí fútil. Fica com a gente, hein?